Bora, amigo. Entrou, viu? Tá aparecendo aí pra tu? Tá, tô de boa. Aí eu tô transmitindo para uma página minha que não tem ninguém, vai ficar sempre zerado. Aí a gente começa. Vou começar aqui. Quando você quiser, fica à vontade. Vontade. Boa noite, meu nome é Gregory. Eu vou bater um bate-papo rápido com o Cláudio. Ele tem feito algumas postagens meio que desmascarando uma pessoa que é cotada para assumir o Ministério da Saúde hoje, o Ítalo. Você poderia se apresentar, falar um pouco do seu currículo? Opa, boa noite, Gregory, tudo bem? Boa noite às pessoas do canal. Eu sou psicólogo, né, junguiano, analítico, formado pela Universidade Católica de Santos, sou especialista em psicodiagnóstico, psicodiagnóstico, psicossomática. Eu escrevo diversos artigos de temas relacionados, sou supervisor psicológico, professor de psicologia em pós-graduação, né, na faculdade. Sou palestrante, também estudo teologia, também sou teólogo, né? Tenho experiência em clínica psicológica há 20 anos, né? Atendendo em consultório e praticamente, né, dou cursos, palestras, supervisão, né? E também sou perito psicólogo no trânsito também, especialista em alguns testes, como PMK, HTP, né? Essa é um pouco da minha formação, né? Um pouco. Além de muito importante, fiz 10 anos de terapia consecutivamente, porque hoje em dia os profissionais psicológicos não querem fazer terapia nem supervisão dos seus trabalhos, então isso é muito importante também. Você recentemente realizou algumas postagens expondo o Ítalo. O que te motivou a realizar as postagens? Olha, o que me motivou é o seguinte: primeiro eu estava em observação sobre isso, e eu tenho um canal no YouTube, tenho o jornal que eu escrevo, né? Então eu tenho alguns seguidores, o pessoal começou a me perguntar sobre, e essa polêmica começou lá atrás, quando o Ítalo foi falar sobre pedofilia. Ele começou a falar sobre pedofilia, e ele falou uma série de coisas amalucadas, sem nenhum critério científico ou psicológico, e ele teve a arrogância de dizer que criou uma cura para pedofilia e tal. E aí o pessoal veio atrás de mim. Olha, Cláudio, o que você acha disso? Eu ainda procurei fazer um vídeo, nem citei o nome dele nada naquela época. Procurei só falar, tem alguns profissionais aí que, sabe, não estão tendo um pouco de critério, um pouco de ética, vamos ter mais cuidado com o que está falando. E aí eu fiz um artigo, escrevi explicando tudo sobre a pedofilia, sobre a questão da estrutura psicológica do pedófilo, e fui desmascarando as mentiras que ele foi falando. Primeiro que ele afirmou que inventou o método de cura. Olha a loucura do cara. A humildade já foi lá em cima, né? Ele é humilde, né? Ele é um cara humilde, um cara com o pé no chão. Nem contribuiu, não, ele descobriu logo. Aí ele pegou e inventou isso, e eu fui lá e mostrei que ele estava falando coisas que, se fosse feito o que ele estava falando, seria perto da cognitivo-comportamental. E mesmo, aí depois disso ele foi falar sobre isso. Você sabe, ele não tinha o conhecimento na estrutura do que ele estava falando. Que nem outro dia ele foi falar de Jung lá, só falou de simbólico, um monte de coisa nada a ver. Se você perguntar para ele qual é a diferença entre uma imagem arquetípica e um arquétipo, ele não sabe. Se você perguntar para ele de onde veio o que é uma abreação e por que o termo complexo se diz na estrutura psicológica que é complexo, ele não sabe. Porque não é dentro da área dele. E outra, a CNN colocou agora aí que ele não completou a especialização dele, né? Na área de psiquiatria. Ele é médico, mas ele bombou, ele foi reprovado, eu acho, lá. E a CNN jogou. E a gente foi pesquisar para ver, né? E essa é a pessoa que está sendo indicada para ser o ministro da Saúde, no meio da pandemia de Covid. Teve lobby do próprio filho do presidente, né? O que quase virou... Temos os prints do Eduardo, mas olha só, agora vamos explicar esse núcleo duro aí, né? A gente vai indo e voltando nisso tudo para o ouvinte entender tamanha loucura da coisa. Assim, o núcleo duro tem o Olavo de Carvalho e os Olavetes. Quem são os Olavetes? O Eduardo Bolsonaro. O Ítalo colocou no currículo dele no escavador que ele morou 2 anos com o Olavo de Carvalho. Então, por isso que ele está sendo indicado. E aí ele pede... Olha como o cara é raso. Ele pede para as pessoas indicarem ele para ministro, como se fosse um concursinho da escola. Dando de Dr. Ray, né?
né? E aí o Eduardo Bolsonaro vai pedir para ele também. Por quê? Aí a Sara, que está acampada lá, ela está acampada, eu tenho print, amando do Olavo, dito pela boca dela mesma. E aí os amiguinhos dela que estão acampados lá levantaram placas pedindo para o Ítalo também. Aí ele vai correr lá no Alan, que também é ligado do Olavo também. Então, assim, tem de um núcleo duro aí, é um pessoal, um grupelho, que tenta induzir as pessoas. E a gente tem que esclarecer que as pessoas têm que estar lá por mérito. As pessoas têm que ir lá para fazer o bem para o país e para as pessoas. Não porque é amiguinho do Olavo, porque é amiguinho do Eduardo Bolsonaro, ou porque é amiguinho desse, daquele. E ele é um cara, outra coisa, uma característica dele, ele é grosseiro com as pessoas. Tem pessoas que têm problema fisiológico, como uma pessoa aleijada, uma pessoa de cadeira de roda, ou surdo, ele distrata as pessoas em live. Eu vi os prints, cara, ele tratando uma pessoa que queria fazer o curso dele, e ela cega, ele falou, eu não sou inclusivo, você tem que parar de colocar essa deficiência como se fosse problema. Cega não, surda, desculpa. Ele acha que psicologia é você responder à demanda do que vem com chavões. Isso aí o pessoal tomando cerveja no bar faz. Então, o que seria a diferenciação do profissional para dar um feedback, para dar uma devolutiva, com uma estrutura, ouvir o outro, né? E ter toda uma estrutura para estar falando sobre isso. Não, ele é grosseiro, ele é agressivo, e é que nem o velho lá, megalomaníaco, né? Eles são megalomaníacos, assim, arrogantes, né? Então, essa estrutura toda, você vê como está tudo ligado. Então, aí por isso que eu até agora não tinha me posicionado. E aí os seguidores começaram a pedir. E como ele já tinha falado, aquela questão da pedofilia, e ele não teve técnica nem ética nenhuma, ele continua não tendo, e tem esses problemas com a medicina, que ele não foi aprovado, eu falei, como é que um cara desse vai ser aprovado para ministro da Saúde? É o que a gente questiona, vai ser mais um tiro no pé do Bolsonaro. Deve ser menos danoso manter o Pazuello do que botar esse cara, então, né, cara? Né? E olha que interessante, foi o que eu falei. O governo Bolsonaro está uma fachada de igreja com o interior de cabaré. E o cabaré é isso aí, essa bagunça aí que eles estão fazendo. Está um verdadeiro cabaré ali dentro. De cabaré. Negociação de coisas, de negociação de cargos. Como que o Olavo de Carvalho vira e fala que o Covid é apenas uma gripe, se nós temos, pelo próprio Ministério da Saúde, 16 mil mortos? Não, é. E eles desacreditam na doença, mas eles acreditam numa cura para uma doença que eles desacreditam. É isso que eu não consigo entender, cara. O Bolsonaro, eles estão querendo colocar para o Bolsonaro, o ministro da Saúde, que fale para ele assim, ó, Bolsonaro, pega aqui um tubo de álcool, uma máscara e um comprimido de cloroquina e vai para cima. Se morrer, se não morrer o povo, tá tudo bem. Entendeu? Se morrer, eles botam a culpa no governo, nos governos do Estado. Entendeu? A diferença de culpa que eles fazem. Então, isso tudo é muito triste, cara. Isso tudo realmente aí. Por isso que eu me posicionei para falar, porque as pessoas ficaram assim indignadas, estarrecidas. Como é que o cara desse, sem estrutura nenhuma, e por causa de um lobby barato desse, porque é aluno do professor que não tem diploma, né? Em segundo grau. O cara fugiu da escola, pô. Não tem eu, não. Eu sou professor da faculdade, tenho minha formação, tenho meu diploma para comprovar, né? Trabalho há 20 anos com isso aí. Tem pessoas que nunca entraram dentro do consultório para atender, nunca fizeram uma supervisão nem terapia e quer ser um profissional. É a mesma coisa que eu querer ser um médico e fazer cirurgia, e sem saber, eu leio num livro e vou lá fazer. Não tem como. Esse negócio de autodidata aí tá muito doido. O pessoal tá levando para um lado fora da realidade, né? Estão delirando um pouquinho, né? Então, mais ou menos, o que eu acho, né? E me foi pedido isso, né? Que se falasse sobre isso. Também, aproveitando o espaço, se você me permitir, eu gostaria de estar falando sobre quando houve esse primeiro texto sobre a pedofilia, que aí não gostaram, porque assim, eu nem sabia usar o meu texto para confrontar ele. E ele, como não sabia nada, ficou irritado. E aí tinha um pessoal do Olavo de Carvalho, a tal da Guerrilha Way, esse pessoal aí, eles pegaram e juntaram umas pessoas,
que para mandar uma pessoa infiltrada dentro do meu consultório e arrumar um problema para mim perder meu CRP. Entendeu? Para me parar o nível de baixeza, né? Eles diziam muito que a esquerda tinha aquela mania de pegar uma pessoa para queimar ela, querer ligar para uma empresa da pessoa, querer fazer a pessoa ser demitida. Eles fazem da mesma maneira. Você vê que é tudo uma questão de sinal trocado. Não mudou nada. Né? Se pregou, por isso que eu falei, a fachada de igreja com o interior de cabaré. Estão ali falando que é bonzinho, estão falando que é certo, que é tudo correto, e aí vem esse negócio. Eu tenho os prints, para qualquer dúvida, deles conversando entre eles e arquitetando de mandar. E a minha chefe, eu fui procurada, naquela semana que eu recebi os prints, eu fui procurado por pessoas querendo procurar consulta comigo. E minha chefe, como não sabia de nada, ela pegou e deu meu endereço. E aí eu fiquei atento para as pessoas que estavam vindo. Mas isso é muita maldade, isso é crime, sabe? Então, por isso que eu estou me posicionando hoje falar, porque assim, a gente não pode discordar do megalomaníaco. Você está expondo uma coisa, um cara que está queimando a sua profissão, a sua classe, você está fazendo o que é o certo, e as pessoas ainda tentam te queimar. É uma seita, é uma coisa cega o que eles fazem, cara. Eu queria entender, cara. As pessoas botam a venda nos olhos e seguem reto o que a pessoa, que o Olavo manda, no caso. Né? É o que o guru. O guru palpiteiro, porque assim, ele é um palpiteiro, né? Você já reparou? Ele quer falar de física, química, matemática, astrologia, psicologia, política. Medicina. Ele não sabe o campo que ele estudou. Ele é um palpiteiro. Sabe assim? Se eu quisesse. É um palpiteiro de Twitter. Né? É um palpiteiro. Aí os aluninhos dele aí, ele faz uma série de indicações para o governo e acha que a gente vai ficar quieto até quando? Acha que a gente vai ser atacado por Guerrilha Way, por pessoas, eles vão usar meios escusos. Então, o Eduardo que queria aí indicar o amiguinho dele, o Lavete, lá, que morou 2 anos com o Olavo, ele devia pôr a mão na consciência e indicar alguém que realmente fosse ajudar as pessoas, ajudar o Brasil, né? A residência dele foi cuidar de idoso, né? Da Virgínia. Né? Ficou lá cuidando do velho, lá, né? Aguentando um mais louco que o outro, né? Não sei como é que deve ter sido aquilo lá, né, cara? Porque o outro lá. Imagina a conversa, cara, a troca ali entre os dois. É uma coisa só gênio, só coisas geniais, né? Um inventou, diz que fez vários livros e nunca publicou nada, diz que é professor, mas não tem diploma. É uma loucura isso aí, rapaz. Nós estamos vivendo uma era de treva no Brasil, é um desgoverno muito grande, né? Tá pior do que a época da Dilma, tá pior do que antes, tá uma bagunça. É o cabaré, tá solto o cabaré aí, cara. Daqui a pouco ele vai demitir mais ministro que a Dilma. Ele vai 3 ministros em 40 dias. A ministra até lhe arrumar um fantoche. Porque se tiver uma pessoa que tem um... Mas sabe por que está essa troca? Porque ele tem medo. Ele tem medo de colocar o fantoche. Ele depende muito de avaliação pública. Então, ele não tem coragem. Ele não percebeu que provavelmente ele não será reeleito. Acho que ele ainda não percebeu isso. Não caiu a ficha dele. Ele não caiu a ficha dele. Não caiu a ficha. E ele espera que não caia, né? Porque senão, quando ele vê que ele não vai ser reeleito, aí que ele vai começar a fazer o que ele quer fazer mesmo. Para perder o mesmo, ele vai tentar fazer, vai tentar dar esses golpes malucos dele aí, colocar a gente a doido. Mas vamos refletir. Você imagina entrando um ministro que nem esse cara, sem qualificação nenhuma, um pau mandado, que é o Ítalo, e o cara vai colocar para todo mundo colocar álcool, máscara e cloroquina e ir para cima. Já está querendo liberar 100 mil em um mês. Isso no Brasil não tem teste suficiente. Não tem teste suficiente para testar tudo que já morreu. O pessoal está caindo como? Parar de fazer teste, ela cai, né? Eu falei esse dado de 16 mil mortos, aí falaram que eu era fake news. Eu falei, mas é do próprio governo. Se você o governo está queimando o Bolsonaro. Tem alguém plantando. Eu quero que funcione. A gente tem o governo para governar, para funcionar. Era para ele estar dando comida para o povo, era para ele estar ajudando os mais humildes. Entendeu? Eu conheço vários amigos meus que estão aí com grupos distribuindo cestas básicas, porque deu aquele problema na distribuição da ajuda de custo dele, tem gente passando fome.
o auxílio já está com um mês de atraso. Um mês de atraso? É que eu falo, as pessoas estão passando fome. Então, se não ajudar... em maio, receber mais para receber em junho. Né? Aí a gente pergunta, cadê o governo? O governo foi feito para governar. Não foi se fosse para mim fazer alguma coisa, você, né? Agora, essa indicação de Ítalo é um tiro no pé, cara. É um tiro no pé. Agora ele vai correr lá no Alan dos Santos, os amiguinhos dele. O que você acha que pode ser danoso uma pessoa dessa no Ministério da Saúde? Qual dano à população dessa pode? Ele não tem empatia, ele já demonstra que ele não tem empatia a partir do momento que ele distrata os próprios clientes dele, as próprias pessoas que procuram ele. Ele fala que não é vitimismo. Sabe o que ele vai falar? Ah, isso aí é uma gripinha e vamos lá. É um cara que ele é perigoso, potencialmente perigoso, porque ele não está... É engraçado, o Japão, os Estados Unidos, todos os países do mundo estão levando o coronavírus a sério. Está todo mundo errado, só o Bolsonaro que está certo. É isso, só o Bolsonaro, o Ítalo e o velho da Virgínia, o Biruta, que está certo. Entendeu? Todo mundo está equivocado, só eles que estão enxergando a luz aí, né, cara? Aí eles acham que é um problema de conspiracionista, aí não sei o quê. Cara, é muito delírio, cara. É muito delírio. O pessoal está morrendo. Se fosse só uma gripinha... até na Guerra Fria também, cara. Se fosse só uma gripinha, a gente tomava um antigripal que antigamente, se eu tomava um antigripal, ia pra rua e tá tudo bem, não morria. Essa gripe aí, o povo morre, cara. Então, porque você tá criando caos, tá criando medo, eles estão com medo de falar a verdade pro povo. Eles estão com medo de organizar de morrer muita gente, eles acham que vai cair na conta deles. Se eles tivessem sido sinceros desde o começo, talvez não teria essa porrada toda que eles estão levando. Eles podiam chegar e falar, poxa, pode ser que morra tanta gente, que isso, aquilo. Mas não, eles parecem que têm medo da verdade. Acho que falar a verdade machuca. E outra coisa que eles estavam falando também, se você me permite falar, eles estavam falando, assim, de depressão, de pessoas que estão passando quarentena, que entram em depressão. Uma das maiores características das pessoas que eu tenho pego e dos profissionais amigos meus que estão trabalhando, sabe o que tem dado muito problema para as pessoas? É a desinformação. É esse grupo gritando que não tem nada e outro grupo gritando que tem morte. Não sei mais o que acreditar. Aí as pessoas entram em desespero, se desesperança. Porque a liderança, ela é feita para te dar um caminho, te dar um norte. E quando não tem liderança, é um desgoverno, é um cabaré, a coisa fica assim. A Deus dará. A gente se sente desgovernado. Fizeram um meme recentemente lá tá o chefe, o líder, aí tá o Bolsonaro puxando a cordinha ao contrário do pessoal. É meio nessa pegada aí. Tá desse jeito, irmão. Então é o que eu falo. E as pessoas de bem, as pessoas que, assim, eu não tenho lado, eu tenho bom senso. Antes de eu ter direita, esquerda, ser desse, daquele... E assim, se alguém falar alguma coisa, eu tenho vídeos de eu fazendo, ajudando na campanha do Bolsonaro. Achei que ia ser uma mudança para o Brasil. E não foi, estou decepcionado. Em outras lives que eu participei, cara, eu cheguei a conversar que eles disseram que ia mudar, que a gente ia ter uma renovação política. Eu acho que a política não renovou, cara. O que renovou foi o lado dos privilegiados. Porque o que eles estão fazendo, o que eles estão usando de mamata, cara, para dinheiro público, não mudou, só mudou a ideologia do privilegiado, cara. Exato. É assim, acusaram a esquerda, chegaram lá no poder, fizeram igual, estão fazendo igual, pior. Perseguindo, não pode ser democrático, não pode ter opinião própria. A Dilma, para chegar ao nível de reclamação, cara, de queda dela, ela demorou 1 mandato e meio. O Bolsonaro está fazendo isso em 1 ano e 4 meses. A reprovação do Bolsonaro está pesada em 1 ano e 4 meses. O cara está absurdo. Apesar que eu falei, ele começou o governo dele bem, sem tomar lá da cá, a gente acreditou que ele ia engrenar. Aí fizeram aquele fechamento dele ali. A queda do Bolsonaro foi 2 coisas. Uma, foi todo mundo sabe que ele se posicionou a favor do filho dele, né? Que estava corrupto, tinha que ser sacrificado mesmo e pagar tudo em todo o corpo. Ele falou isso, ele falou antes da live, filho meu, que se for quebrar vai ter que se virar. Mas ele não fez isso, o lado paterno dele gritou. E aí ele ficou na mão do STF, ficou na mão de tudo. Fizeram um parlamentarismo branco contra ele, ele dançou. Não soube administrar.
E aí tá nisso aí. Agora ele está negociando, ele está fazendo tudo que ele falou que não falar. Está negociando todos os carros, está negociando o governo, está passando vergonha, né? E com agravante. Antes da campanha dele, ele falou assim: me chama de corrupto. Agora você pode, ó, você é corrupto, você é vendido. E com agravante, ele vai gastar mais do que se ele tivesse feito isso no começo do governo. Vai. Porque agora o jogo não está mais na mão dele, está na mão dos deputados. Cara, ele agora está ali de fachada. Tá de fachada. Cara, você falou que o pessoal meio que te atacou, as pessoas estavam combinando de fingir ser cliente, tentar te derrubar, cara, tentar te quebrar em relação ao trabalho, a tudo. Cara, isso é muito arquitetado, cara, pelo Olavo, pelos seus seguidores, como eles fazem o direcionamento para queimar a reputação das pessoas, cara. Como isso é perigoso, cara? Como isso é arquitetado pelo governo? Quantas vezes o governo faz essa medida para queimar as pessoas, desacreditar as pessoas que questionam o governo? Se você tiver qualquer opinião própria dentro de qualquer área que discorde do Olavo ou discorde do Bolsonaro, você é massacrado. É um assassinato de reputação, levanta calúnia, levanta mentira, se organiza pessoas para atacar você. Eles fazem isso, assim, descarado. Porque, assim, eles têm um verdadeiro fanatismo com aquilo, entendeu? São pessoas fanáticas. E aí você não pode discordar. É democrático, eu posso discordar do que eu quiser, desde que eu tenha a prova no levante de uma mentira, de uma calúnia. Não é verdade? É verdade. Agora, o que eles estão fazendo é perigoso? É perigoso. Pode ter fanáticos, pessoas aí. Quer ver outra coisa estranha? Veja a questão do Adélio. O Adélio seria um psicopata com alguns traços psicóticos que foi para cima do Bolsonaro, não é mesmo? E o Bolsonaro negociou e deixou para lá. Que coisa mais feia do que isso que ele fez? Parece que ele ficou com medo de descobrir a verdade. Ficou com medo de quem estava por trás? Quem mandou? Quem mandou? Porque o Adélio, se você for ver o laudo do Adélio, eu tenho o laudo do Adélio. Quando você tem uma junta psicológica que nem foi feita no Adélio, existe alguns testes HTP, o teste de Rorschach, são testes muito profundos e muito precisos. São testes precisos, irmão. Você bateu, tudo sai ali. Então, o que tem? Porque tem um mito, assim, de dizer que as pessoas, que o psicopata não é um psicótico. Esse é um mito, porque todo psicopata ele tem traços de delírios psicóticos, como pedófilo. O Adélio é um psicopata. Ele tem raciocínio, ele entende o que ele faz, mas ele tem um delírio que ele vai fazer algo pela crença dele, mas ele não perde a noção da realidade. Porque o Adélio tinha conta no banco, o Adélio tinha celular, o Adélio conversava, ele arrumou álibi, ele fez tudo arquitetado. Isso não é um traço psicótico. Psicótico é quando ele sai da realidade. E aí ele perde a noção da realidade. Fala que sei que ela quem mandou, que ouviu voz fazer, no caso isso. Aí os advogados, e é o pessoal que está lá, vai levantar isso. Só que, olha só que interessante. Vamos prestar atenção, Gregory. Olha só. Não tem nenhum teste aplicado no Adélio, no laudo dele. Me explica por quê. Medo? Não sei. Descobrir. Tá entendendo? Eu não vou falar muito, mas para bom entendedor, meio pingo é letra. Tá entendendo? Se aplicasse os testes, isso que eu estou falando está provado. Então, como é que não tem testes? Um Rorschach, um HTP, não tem um teste aplicado no Adélio, cara. Foi só na conversa. Aí foi se ajeitando e de verdade, os profissionais fizeram aquilo de eu ter vergonha. Porque ficou um laudo infantil. E ficou por isso mesmo. Ele não vai reviver. Não, e ele ainda botou essa desculpa, né? Que queria trocar a PF por causa do dia desistido. Mas é puxado. Ele disse que vai acontecer em Minas, aí a primeira oportunidade ele tirou o pessoal do Rio. Ele mente de uma maneira que é tão burra. Ele não sabe explicar, ele se enrola nas explicações. Igual esse caso da PF. Eu falei PF, não falei Polícia Federal. Porra. É meio que o pessoal é burro. É meio que se tratar as pessoas como idiotas. Sabe que quando a gente está em psicologia, a gente fala que a pessoa tem lapsos.
quando a pessoa se engana ela própria, o inconsciente dela, ela fala uma coisa, Lacan fala isso muito bem. A pessoa fala, não, eu disse, mas não quis dizer, começa já aquelas justificativas, já disse o que eu queria dizer mesmo. Malabarismo mental, passou, sabe assim, passou, é isso aí mesmo. E a pessoa, quanto mais mente, mais contradiz, mais turbulento fica, mais vai se contradizendo. Isso chama contradição, né? Nos testes de aberração também tem essas contradições. Então, quando você começa a estudar psicologia, você começa a entender e analisar essas pessoas, você vai vendo toda a característica do perfil que está acontecendo. Entendeu? Por isso que eu te digo que Ítalo e governo Bolsonaro é a fachada de igreja com cabaré, cara. Voltando um pouco, você tinha falado que essa galera que é arquiteta. O que é engraçado, essa galera ela faz essa queimação, mas meio que eles não são do governo. O Alan ele é um porta-voz, mas ele não, teoricamente não recebe dinheiro do governo. O Olavo é meio que um consultor, mas não recebe dinheiro do governo. Esse outro pessoal que é meio que colado ao governo, mas seria que não recebe. Mas, querendo ou não, já tem o Ernesto, tem o Weintraub, agora ele está querendo colocar o Ítalo. O que essas pessoas, cada vez mais ele colocando uma ou outra pessoa dessa ala olavista, o que perigoso pode ser quando ele estiver só cercado de olavistas em praticamente todas as secretarias e ministérios? Mas se você olhar a estratégia do governo dele, o perigoso é quebrar a linha democrática. Por quê? Ele vai querer mexer na PF, que ele brigou com o Moro, querendo mexer na PF, colocando pessoas dele. Aí ele vai colocar só olavistas que são fiéis a ele. E aí ele não quer ouvir. Porque assim, ele está entre a cruz e a espada. Ele tem que colocar os amiguinhos do Olavo lá. Tem que colocar o Centrão. E ele tem que colocar os amiguinhos do parlamentarismo branco lá. Então ele tem que negociar cargo dos dois lados, irmão. Tá entendendo? Ele tá entre a cruz e a espada. E então, pelo que eu fiquei sabendo, o Weintraub está negando, né? O Weintraub está negando, né? Ceder espaço do Centrão. Né? Por quê? Porque o Centrão, ele vai falar, não vou guilhotinar o Bolsonaro se me der o que eu quero. Me dá os cargos, me dá dinheiro, me dá... Eles querem. Porque isso aí é corrupção. Entendeu? É para a gente que observa a política, dá esse entender. Né? A gente tem essa ideia. Né? Provas concretas a gente não consegue ter, mas quando o cara negocia um cargo, fica descarado, né? Não precisa nem de prova. O cara faz a luz do dia, né? Os caras nem disfarçam mais, cara. Entendeu? Não tem mais disfarce, dá na cara dura mesmo. Eu tinha uma outra pergunta aqui, cara, que você diz no vídeo que eles fizeram uma armação arquitetária, mas você já meio que já explicou praticamente, né, o que eles iriam fazer. Eles se juntaram num grupo e foram falando da minha pessoa e falaram que iam enviar uma pessoa no meu consultório para que ela arrumasse problema para mim, alguma coisa antiética, para depois eles me processarem e assassinarem a minha reputação, a minha imagem. Isso. Igual eles fizeram igual eles reclamaram que fizeram com a esposa do Eduardo, né? Aí quando é com a esposa do Eduardo, não pode, mas pode acontecer. Mas eu falei, dos outros é refresco, né? Alguém lá de dentro me mandou os prints. Então, o que eu falo, eu tenho print. Ficou com... Achou errado, não foi, no caso? Tem essa vez. Também tem a época que eu escrevi no Terça Livre. Também que eu estava fazendo os casos sobre o Luiz Miranda. Eu fui um dos primeiros repórteres a correr atrás do Luiz Miranda e começar a fazer matérias maciças, mas não era nada mentira. Que é o caso do Sandro, que é o caso da Gisele. Eu entrevistei eles, fui fazer tal. O que aconteceu? O Alan dos Santos teve um encontro com quem? Com o Luiz Miranda. Depois do encontro dele com o Luiz Miranda, magicamente o jornal virou e pediu para mim, não escreva mais sobre o Luiz Miranda. Aí um outro repórter lá de dentro fez uma matéria a favor do Luiz Miranda e houve um silêncio sobre o Luiz Miranda. Entende? Então, o Alan dos Panos, ele passa pano, irmão. Eu passo pano. Entendeu? Eu tenho os prints. Saiu disso? Das conversas e tal. Me chamar de mentiroso, os prints daí para comer solto. Entendeu? Eu demoro para falar de coisa, mas hoje eu estou falando tudo para você aí, em primeira mão. Né? Então, essas pessoas que... Te honrado, cara. Hã?
Me senti honrado. Tem uma hora, sabe, a gente fica guardando, tem uma hora que a gente quer falar real para as pessoas, para ver que isso aí não é isento. O cara, viram lá que ele está recebendo dinheiro lá do governo, aí nas lives dele ele recebe, o Brigadeiro estava falando aí nas lives, eu fui associando. Nas lives do Brigadeiro, o Brigadeiro fala, não, ele recebe 800, 500, toda a live dele, nossa, o pessoal tá com dinheiro sobrando para dar porra, hein? Não é estranho? É. Dinheirinho, ele mascara isso com pequenas doações, mas são várias pequenas doações. Várias. Você dá 10 de 500 no dia? Falou? Todo dia dando pingando? O Alan era uma pessoa pobre, como é que ele está alugando essa casa agora? Vai saber, né, se o Luiz Miranda não fez alguma doação na live dele depois da conversa deles, né? Entendeu? Então, a gente sabe que teve esse encontro. E outra, sabe o que é o mais legal, cara, para te falar? Eu tenho o print do Luiz Miranda assumindo para mim que ele se encontrou com o Alan dos Santos. Eita, cara. Entendeu? A vida dá volta, cara. E aí, ali na frente, o Luiz Miranda pegou e falou para mim que se encontrou com ele mesmo. Para acalmar a coisa. Cara, eu tinha coragem de apostar, cara. Sério. Vai fazer um bem danado as suas postagens, cara. E depois foi afastado do jornal. Os caras foi me coibindo, foi me tirando de escrever. Começaram a implicar comigo, né? Saí. Entendeu? Por quê? Porque eu não tinha um discurso. E sabe que outra coisa que eu saí do Texto Livre? Teve uma moça, uma louca, que arrumou uma briga na internet lá, e eu nem sabia de nada, e vieram me cobrar, como se eu estivesse falando do Olavo naquela época. Eu falei, cara, primeiro de tudo, eu não gosto do Olavo. Não acredito, não sigo nada que ele fala. Tenho o meu próprio estudo. Eu falei, eu não tenho por que falar dele. Dessa situação, eu não falei nada, ele não falou nada de mim. Eu nem sei do que está acontecendo, e vieram me cobrar. De umas brigas deles. Você entende o nível de maluquice deles? Uhum. Eles criam situações de brigas de coisas que não tem o menor pé nem cabeça. E aí deu mais problema para mim dentro do Terça, isso aí. E aí veio o Luiz Miranda. Então, o que eles concluíram? O Cláudio não é o Lavete, o cara não vai babar o ovo do Olavo. E nem vai aceitar esses tomar lá da cá que eles estão fazendo. O cara tá fazendo um trabalho sério, tá pegando o Luiz Miranda fez um acordo com a gente. Exato. Então, eu vou ter que tirar o cara, foi o que fizeram. Que triste. Você acha que o Alan dos Santos ele segue o Olavo ou é tudo está se aproveitando? Tenho certeza. O Alan dos Santos vai na casa do Olavo. O Alan dos Santos é aluno e amigo do Olavo, cara. Eita. Eduardo é aluno e amigo do Olavo. Alan dos Santos é amigo de Olavo, Sário Inter. Esses caras todos. E porque, quer ver outra coisa? Sabe aquele vídeo do Luiz Miranda que ele fez? Se você quiser, eu te passo. Que ele está gritando e chorando, dizendo que ele não aguenta mais. Que ele não aguenta mais, que ele não suportava mais tanta perseguição, tanta pressão e tal. Que ele não sabe porque aquilo estava acontecendo, que ele era a favor do Bolsonaro, que ele sempre admirou o Olavo. Foi dali que começou a trégua entre eles. Ele deu um videozinho meio que de pedido de desculpas, eles aceitaram. Com vocês, pô, meu querido e tal. E a fofô. Passou o pano. É o Alan dos panos. Pesado. Passou o pano, porra. E a Sara, cara? Você tem um atritozinho com a Sara Winter, é verdade? Não, cara, pior que não é uma questão de ter atrito, cara. Não é uma questão de ter atrito com a Sara Winter. A Sara Winter é um caso estranho. Porque, assim, eu estava trabalhando uma época no MPA, num grupo de psicologia, de psicologia científica, e aí quiseram começar a colocar a Sara, e nem psicóloga ela é. E a Sara é uma pessoa assim que, pelo que eu vejo, ela faz palestras, ela diz que é recuperada, ela era feminista, pró-aborto, mostrava os peitos e tal, né? E aí ela e a Carla Zambelli. Pra Carla, a Carlinha é amiga dela pra caramba. Aí o que acontece, cara? E ela arrumou um monte de confusão. Quando ela se converteu e ela ficou no pop, o pessoal, ela brigou com o Fêmea e o Fêmea chutou ela. Eu fui atrás dessa história. Ela chutou, ela foi chutada do Fêmea. Ela não saiu porque mudou, não. Não, porque ela desviou dinheiro. Pelo que elas me falaram lá, que eu fui entrevistar as pessoas, elas me falaram que houve um desvio de dinheiro, houve uns problemas com o dinheiro lá. Eita. Chutaram ela do Fêmea, segundo que me falaram. Eu não sei se é verdade, mas me falaram. Aí eu escutei isso aí e tal, beleza. Aí, depois de um tempo, ela foi quando ela estava sem nada, sem ninguém, teve uma moça do Rio de Janeiro
que acolheu ela lá. E depois que acolheram ela lá e tal, ela foi fazer um trabalho com os policiais do Rio de Janeiro, dando palestras, o pessoal da igreja acolheu ela. E ela arrumou um problema, levantou um problema lá. As mulheres dos policiais lá não podem ver ela pintada de ouro. Porque ela arrumou um problema com o policial lá, levantando uma calúnia lá, que tinha saído com o policial, que o policial tinha dado em cima dela. Então, as mulheres dos policiais se revoltaram com ela lá. Entendeu? Então, e ela, todo lugar que ela passou, ela arrumou treta em tudo que é canto. Então, não é uma questão de problemática com a pessoa. A pessoa onde passa... causa problema. Não tem uma imagem, não tem uma postura moral para poder defender, entende, irmão? Então, eu peguei e fui avaliando tudo isso que foram me dizendo. Aí, quando ela quis entrar no nosso grupo de psicologia, eu fui contra. Entendeu? Até os grupos de igreja que ela entrou, tem atrito com ela. Então, todo lugar que ela passa, o que essas pessoas me relataram é que ela tem um problema, que ela quer ser a líder, ela quer brilhar, ela quer chamar a atenção. Como ela está fazendo agora com os 300, né? Os 300 do Brasil. É a cara dela. Eu tenho print dela falando que o Olavo que pediu. Então, você vê que isso tudo aí está tudo conectado. Entendeu? A gente que vai pegando informação, vai vendo, e tem muita coisa para falar dela. Se eu falar dela, eu tenho uma pasta dela aqui de coisa que me mandam. Às vezes eu nem procuro, querido. Às vezes as pessoas mandam coisas porque vão passando situações com ela. Você vai ver depois de hoje. As pessoas vão começar a te procurar e te mandar informação. Você vai falar, nossa, cara, por quê? Porque as pessoas ficam indignadas que essa pessoa, né, fica desse jeito. Era que nem a Lelis. Fez até arrumar um problema sério. Meu Deus. E ela foi candidata aqui no Rio, cara, como para deputada federal. Ainda bem que ela não ganhou. Como é que ela se eleger aí? Ela é queimada aí, cara. Ela é queimada. Ela é queimada. Pô, você mora no Rio, não mora? Vai lá na Associação dos Policiais, lá das Mulheres Policiais, você levanta lá, pô. Você vai ver só a capivara lá, pô. Você vai ver o negócio. Ela conseguiu uma numeraçãozinha de voto, cara. Ainda bem que ela não entrou. Imagina uma pessoa dessa com poder na mão. Imagina ela e Carla Zambelli. Olha, cara, mudar a Carla, velho, na moral, ele tem que fazer um programa próprio, porque, cara, é um lastro enorme, né? Mas é o que eu falei. Vamos ficar no ídolo. Cara, a gente ouve muita coisa, né? Meio de jornalismo, meio das coisas, a gente vai vir muita informação, e a gente tem que averiguar o que é verdade e o que é mentira, né? E ter muito critério para falar. Eu só falo quando eu tenho print e prova. Quando eu tenho print e prova, eu falo mesmo. Quando eu não tenho, eu fico quieto. Mas assim, no momento que eu tenho print e prova, eu mostro. Aí fala, se quiser ir em juízo, eu mostro lá no juízo, para mim tá tudo certo. Ótimo. Cara, muito obrigado, bicho. Meu Quero ter mais trocas contigo também, cara. Ó, fechar aqui. Já tá também, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Deus abençoe. Obrigado, cara. Deus te abençoe também, cara. Tá com Deus aí. Muito obrigado mesmo. Tudo de bom. Valeu. Abraço. Um abraço.